Oi, meu nome é Kátia Mesquita, eu trabalho na Escola Euclides da Cunha já há 12 anos e hoje eu fui convidada pela professora Flávia a dar um depoimento sobre a minha experiência com a pandemia. Bom, como todos sabem, a pandemia começou em março, logo depois quando chegou a Roraima, especificamente em Boa Vista, as aulas foram suspensas, a gente ficou em casa, passamos a trabalhar em home office. Eu sempre tive bastante medo, muito mesmo. Sou do grupo de risco, obesidade mórbida, então eu sempre, além do medo, que eu acho que praticamente todo mundo sentiu, eu tinha pânico mesmo, pelo fato de minha filha ter tido bebê, o bebê estava recém-nascido, ele tinha 2 meses quando a pandemia começou. A gente se retirou da cidade por um tempo, logo quando começou, a gente foi para o interior, passamos um período lá, porque acreditava-se que seria por pouco tempo. Assim, no meu entender, em 2, 3 meses no máximo, teria acabado. Ela não chegaria a se transformar no que se transformou. Mas a partir do momento que chegou a Roraima, a realidade bateu muito forte. As pessoas começaram a adoecer. Quando veio a primeira morte, para mim foi um choque muito grande, porque ficou próximo, apesar de não ser uma pessoa conhecida, mas foi quando a pandemia se tornou, o vírus, o Covid se tornou real, pelo menos assim, no meu entender. Eu sempre tive muito cuidado, depois que voltei para a cidade, eu passei cerca de 20, 25 dias no interior, quando eu retornei, sempre muito cuidadosa, lavava tudo, não saía de casa, fiquei extremamente reclusa. As minhas saídas eram esporádicas, mas eu tinha filha, filho, genro, trabalhando, porque não podiam parar. Minha filha é da área da saúde, então ela tinha contato com o vírus. E quando passamos uns meses, quando foi dia 25 de julho, eu apresentei o primeiro sintoma. Começou com uma ligeira coceira na garganta, uma tosse, e daí foi evoluindo. Isso foi um sábado, passou domingo, segunda-feira, fui ao médico, contratamos um médico particular, porque no domingo também meu marido também já apresentou sintoma. Contratamos um médico particular, ele veio, passou a medicação, eu tomei toda a medicação, mas eu não reagia. Comecei a ficar muito fraca, eu não me alimentava, não tinha vontade, tinha muita febre, muitas dores no corpo. Passou-se alguns dias e cada vez eu fiz tomografia. Eu já estava com 50%, a primeira tomografia eu estava com 50% do pulmão comprometido. Ainda assim, permaneci em casa. No dia 6 de agosto, eu não aguentei mais. Fui para o hospital de campanha e de lá eu fui internada no mesmo dia, passando diretamente para a UTI. Eu já estava muito debilitada, eu não reagia bem aos primeiros medicamentos. Eu entrei
já direto para o balão de oxigênio. Eu fiquei usando o limite máximo que o balão suportava, que era de 15 litros. E daí fui internada quando ouve-se a palavra UTI, imagina-se de tudo de pior. Me abalei muito, mas graças a Deus e sempre a minha fé, eu consegui segurar a respiração. Porque o Covid, o que faz principalmente uma pessoa ser entubada é a respiração muito cansada. Eu saturava muito baixo, eu fiquei saturando 68, 70, quando o normal de uma pessoa é 98. Os médicos diziam assim, se hoje ela não reagir, vai me entubar. Eu fiquei semiconsciente, eu estava ouvindo, mas eu não abri o olho. Então eu ouvia muita coisa que os médicos falavam, inclusive essa questão de entubar, porque como eu saturava muito baixo, eu tinha todos os indícios de ser entubada. Tive excelentes médicos no hospital de campanha, foi assim, pra mim, foi o melhor hospital que eu conheci. Fui muito bem tratada. Todos os médicos que me atenderam eram médicos de fora, eram médicos do Exército. O médico Dr. Flávio não permitiu que eu fosse entubada. E a cada 3 ou 4 dias, como eu não reagia bem à medicação, eles iam trocando. Eu tive, acho que todos os medicamentos que tinham disponíveis, eles aplicaram em mim. Eu tomava muitas injeções, eu fazia muitos exames. Eu era furada constantemente. Mas graças a Deus que tive esse privilégio de ter sido tratada lá, porque eu chamo privilégio. Todas as equipes lá, fisioterapia, desde a limpeza, fisioterapia, enfermagem, me trataram excelentemente bem. Como eu fiquei respirando só pelo oxigênio, e como minha saturação caiu, eu não podia me mexer. Se eu me mexesse, se eu mudasse de posição, minha saturação já caía terrivelmente e demorava muito para voltar. Eles faziam um procedimento em mim chamado VNI, que é onde eles colocam tipo uma respiração mecânica, alguma coisa assim. Eles colocam uma máscara, aquilo dói muito. É terrível, sabe? Muita gente não aguenta. Era muito sofrido. Mas a minha vontade de viver era maior do que a dor. Desculpem, mas ainda é doloroso para mim falar. Eu passei 35 dias sem andar e 35 dias no oxigênio. Eu passei ao todo 40 dias na UTI e 42 dias no hospital. Mas dos quais 35 eu passei deitada. Eu não conseguia levantar. Eu já sentava, com 30 dias eu comecei a sentar sempre com ajuda. E com 35 dias eu levantei. Eu não andava. Eu fiz muita fisioterapia para voltar a andar. E assim, nesses dias em que eu tava lá, internada, eu tinha muita fé. Eu acho que era um suporte no qual me agarrava. Minha filha trabalha na área da saúde e ela trabalhava lá na época no hospital. Ela
ficou comigo os 40 dias lá, internada. Eu dizia que ela estava internada também, porque ela passava o dia inteiro lá. Mesmo que ela não estivesse de plantão, ela ficava lá. Deixou o bebê dela em casa com a nossa babá, que graças a Deus foi um anjo. Desculpem. Tinha meu filho também que cuidava, minha nora. Meu marido também contraiu o vírus, ficou internado, mas o dele foi mais leve, com 8 dias ele saiu do hospital. Nesse período em que eu estava internado, eu não soube que ele estava internado. Já fui saber quando ele já estava para sair. Meu filho teve, minha filha, não foi grave, o deles foi bem leve. Minha mãe, minhas irmãs, tive uma irmã, um cunhado, um sobrinho, uma tia e um tio, todos internados. Mas com a graça de Deus, todos ficaram bem. Minha família é muito unida com relação a doenças. Minha família é muito grande. Eu venho de uma família de 11 irmãos. E apesar de não ser permitido visitas, mas uma das minhas irmãs ia, sempre em dias de visita. Foi um período difícil, muito. Mas graças a Deus, chegou o dia em que o médico disse que eu teria alta. Nossa, foi um sentimento de tudo. Porque quando você tá lá, tudo que você imagina está na sua casa. Eu saí ainda muito debilitada, porque tive complicações do coração, dos rins, emagreci 15 quilos, eu fiquei com o pulmão até hoje ainda não está recuperado. Eu ainda tenho muitas sequelas, eu tenho muitas dores ainda. Eu canso com muita facilidade. Creio que são sequelas que vão me acompanhar ainda por um bom tempo, mas já aprendi a conviver com elas e graças a Deus estou levando uma vida relativamente normal. Continuo com muitos cuidados, já estou vacinada com a primeira dose da vacina. Esse período que eu passei lá, acho que eu tive tempo para pensar em muita coisa. E assim, o que mais me fortaleceu foi a minha fé. Sou católica e rezei muito. Gente, eu acho que eu me agarrava ali, sabe? Eu lembrava da minha família, da minha mãe, que tem 89 anos, do meu neto, que tinha poucos meses, do meu esposo, meu filho. E isso fazia eu ter forças de aprender a respirar. Essa foi uma palavra que eu ouvi muito lá. O aprender a respirar. A gente imagina que, nossa, a gente já nasce sabendo respirar. Por engano. A gente não sabe nada. Lá você tem que aprender com o Covid o compasso da sua respiração para que você não canse. E como isso é difícil. Eu aprendi com o Covid a respirar, a me alimentar melhor, a ser paciente. Nossa, tudo isso o Covid me ensinou. Eu hoje acredito que tudo vai passar. A vida vai voltar ao normal, não sei quando. Espero que não demore tanto. Quem me conhece sabe que eu adoro viajar. Estou sem poder fazer, né? Porque tenho muito medo ainda. Eu
basicamente não saio de casa ainda, porque ainda tenho medo, apesar de estar vacinada, eu ainda tenho medo de contrair. Vejo casos de pessoas que já tiveram e que novamente contraíram, e sempre fica aquele medo. Eu tenho um verdadeiro pavor de ter novamente, por tudo que passei. É muito difícil. Sei que muitas pessoas não tiveram a sorte que eu tive. Na minha família, apesar de muita gente ter tido, nós não perdemos ninguém assim, mais próximo, tipo irmão, irmã, meus sobrinhos, cunhados. Não, a gente não tive uma morte durante a pandemia, mas não foi com relação ao Covid. Na minha família. É difícil a gente saber que teve tantas pessoas, inclusive alunos nossos, que perderam entes queridos, pai, mãe, avós, funcionários, colegas de profissão, professores. E eu queria aqui deixar aqui a mensagem que tudo vai passar. A gente sabe que é difícil, mas com fé, Deus vai nos ajudar a vencer. Hoje eu me considero uma pessoa feliz. Estou ao lado da minha família, da minha filha, do meu filho, meu netinho. Eu posso dizer que venci o Covid. Tive muita ajuda. E gostaria de dizer também assim, gente, alunos, a pandemia não acabou. Ela tá aí. A gente às vezes pensa assim, não, agora vai acabar, diminui, de repente. As pessoas têm que ter consciência que apesar da vacina, apesar da diminuição, ela ainda está presente. Temos que ter cuidado. E obrigado a todos e a Deus. Fica um pouquinho em cima, Gleice. Tá. Fica em cima.